Olá, turma! Iniciamos mais um dia e vamos ficar aí com o pensamento. Nada é oculto aos olhos de Deus. Ele é onisciente, ele tudo sabe, tudo vê. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Provérbios. Pessoal, e para a nossa aula de hoje, PPT, iremos estudar sobre literatura de cordel. Quem aqui já ouviu falar sobre literatura de cordel? Algum livrinho, historinha? Vamos ver? Cordel. Cordel, vocês estão vendo aqui a imagem de vários folhetos de cordel, pendurados aí em barbantes, né? Literatura de cordel, pessoal, é muito conhecida, é do Nordeste brasileiro, aqui no nosso Brasil. Mas a literatura de cordel, ela é muito antiga. Ela teve sua origem lá da Europa, por volta lá do século XVII ainda, e foi trazida aqui para o Brasil pelos portugueses, aí, mas já lá para o século XVIII, naquele período da colonização, durante o período da colonização. E os primeiros cordéis, eles tinham uma versão assim mais teatral. Eles aconteciam aí basicamente com vários cantadores. Eles improvisavam versos de poesia, viajavam pelas fazendas, né, vilarejos e pequenas cidades aí do nosso sertão, quando foi iniciado aqui no nosso Brasil. Vários autores desses cordéis acabavam se tornando aí tipo de um repórter dos acontecimentos. Por quê? Porque que acontecia? Era bastante comum eles contarem histórias, como as histórias de Lampião, de João Grilo, e recontar histórias de amor que eles ficavam sabendo nas regiões, né, nos interiores. Aqui você tem a imagem, né, de algumas figuras da região nordestina, que era o Juazeiro, né, aqui era Lampião visitando o Juazeiro e tal. Então tem toda. E aqui é o Padre Cício. Mas aqui tem toda uma história, né? O ataque dos bandos. Então pegava-se várias histórias que se conhecia pela região e formava, né, esses cordéis, esses contadores, esses autores escreviam os cordéis. Vocês conhecem, né? O personagem João Grilo, tão famoso, João Grilo e o seu companheiro Chicó, né? O autor aí, o Ariano Suassuna, vários cordelistas conhecidos aí. Então, a história de cordel traz várias histórias de romances com heróis, às vezes animais misteriosos, com várias notícias, às vezes notícias reais, que são transformadas em versos para serem cantados aí e registrados nesses folhetos impressos, esses folhetins. Muitas das histórias, pessoal, vem com um ar cômico, um ar de humor, né? Vem uma história cômica, engraçada. O nome cordel é tido aí, dado esse nome de cordel, não só por ele ser pendurado em barbantes, cordas, né? Eram vendidos em feiras e bancas de mercado. Não está remetido somente porque chegou na região Nordeste e que levou o nome de cordel. Não, porque ele é muito antigo, ele é antes da chegada aqui, né? A sua origem é uma origem europeia. Então, esse nome cordel é justamente porque era amarrado em barbantes, mas possui toda uma estrutura, ou mais características que vocês verão agora. Vamos lá? Temos aqui a sua composição, do que ela, como ela é formada. As características do cordel, elas são escritas em versos, estrofes, rimas, traz toda uma sonoridade. O que é sonoridade? Vocês já leram vários tipos de poemas ou poesias que contêm em suas estrofes rimas, palavras rimando. Então, essas rimas é que trazem uma certa sonoridade. Nos textos de cordéis, irá apresentar aí várias tradições regionais, tá? História do Lampião, histórias antigas das regiões interior, né?
Quando são histórias de ficção, ou seja, textos de ficção, a descrição dos personagens é bem detalhada. Trazem várias características do personagem, né? E quando ocorre aí, toda a história de cordel tem um problema central para ser lá solucionado. E ele deve ser resolvido com bastante inteligência, astúcia do personagem. Já viram que o personagem João Grilo, ele tem muita astúcia, ele traz muita assim, esperteza para resolver as coisas, sempre dá um jeitinho de resolver. Pois bem, é assim que ocorre nas histórias de cordel. Quando tem um problema para ser resolvido, esse personagem aí irá criar uma situação que ele irá se aproveitar e conseguir resolver o problema, dando um jeitinho. O final traz sempre algo feliz e no final o herói sai ganhando na história. Vocês percebem aqui tem as imagens costumavam ser muito preto e branco, tá? As bem antigas. Hoje já tem cordéis mais coloridos, mas a tradição mesmo de muitas é trazer no preto e branco. Não necessariamente tem que ser assim, tá? Tá vendo bastante colorido, bem legal agora também, além das demais, porque as histórias são incríveis. Olha o trabalho que é feito para fazer as capas desses folhetos. Tá vendo aqui a imagem? Eles fazem um trabalho, utilizam desse trabalho aqui uma técnica para fazer a capa. Essa capa ela é feita como uma gravura, tá? Chama-se xilogravura, as ilustrações dessas capas. Então fazia numa tábua, pegava uma tábua, eles perfuravam essa tábua para ela ficar com uma parte bem funda, né, do desenho. Escolhiam um desenho que tivesse a ver com a história. E aí, fazendo uma escavaçãozinha aqui, depois passava-se, né, a tinta e aí fechava, né, tampava, colocava a folha em cima, algo assim, fazia a prensa, né, pressionando, para poder sair o desenho na folha depois. E aí montar o livrinho, o folheto, né, bem legal a técnica. Vamos ler aqui esse trechinho aqui de um cordel. Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita para ler ou cantar. A capa é em xilogravura, trabalho de artesão. Quem esculpe na madeira um desenho com poção, preparando a matriz para fazer a reprodução. Bem legal, aqui conta exatamente o que é as características, um pouco das características da literatura de cordel. Já um texto de cordel contando as características, um pouco do que tem, né? Que legal. Vocês agora irão produzir um texto em cordel. Vocês tentarão fazer em formato de livreto, tá? Não se preocupe, vão fazendo primeiro o rascunho, antes de mais nada. E quando eu falo rascunho você irá iniciar a sua escrita, errou, apagou. Obviamente, depois do rascunho você tem que passar a limpo, tá? Não pode ficar com o material borrado, rasurado, é feio. Então passe a limpo depois, tá? A primeira fase é a escrita, onde nós temos realmente que escrever e reescrever caso erre alguma coisa, tá? Tendo dúvidas de alguma palavra, vocês já sabem que deve ter sempre o dicionário ao lado para tirar alguma dúvida de alguma palavra que você não sabe, tá com dúvida na escrita. O dicionário é sempre bom. E como que vai ser? Vamos pensar aqui, ó, planejamento. Claro, vocês irão pegar uma folha para poder fazer a produção, primeiro rascunho do texto. Depois é que você vai passar ela para a folha, mesmo que vai ser a folha definitiva. Pense agora e selecione uma brincadeira popular que seja conhecida. Por exemplo, aí, telefone sem fio, um exemplo. Passa anel, esconde, esconde. Alguma que seja conhecida. E você vai montar o teu texto em cordel. Cordel vai ter que ter o quê? Rimas, estrofes e rimas. Em cima de algum
assunto que você escolheu aí sobre uma brincadeira. Ah, professora, eu vou escrever sobre passanel e eu vou escrever o meu texto. Aí você começa a escrever o seu texto, fazendo o seu rascunho, faça ele, né, em forma de cordel. Cordel tem que ter o quê? Os versos sendo composto em estrofes, tá? Você vai determinar, eu vou escrever tantos versos em cada estrofe. Eu escreverei tantas estrofes, digamos 5 estrofes. Eu vou escrever 5 estrofes, professora, e cada estrofe terá 4 versos. Ótimo, fechou, é isso mesmo. 5 estrofes, contendo 4 versos cada um. E, claro, na sua produção você não pode esquecer que tem que ter a rima. E a capa, tá? Capa, como que vocês irão pensar na questão de capa? A capa tem que estar relacionada ao texto. Se você escrever um texto de acordo com o assunto do seu texto, é a sua capa, tá? Tem que estar relacionado. E o título também. O título tem que estar relacionado ao nome aí da brincadeira que você for escolher para escrever. Não esquecendo de colocar o seu nome, você assinar também seu nome. Como eu falei aqui, ó, vocês irão utilizar uma folha, tá? A tamanho A4, dobrar ela ao meio. E em seguida, iniciar o texto, já a fase de passar a limpo aqui, tá? Porque você faz primeiro na folha de caderno, para depois você passar aqui para a folha A4, dobrando ela ao meio para fazer o seu livrinho. Para unir a capa ao texto, você pode usar ou o grampeador ou um barbante. Olha aqui, exemplo de barbante. Barbante, assim, ó. Aqui. Ou então um grampeador, tá? Essas aqui são as que serão mostradas logo mais. Vocês também assistirão, deixarei um link para vocês, uma reportagem muito boa, pessoal. É uma reportagem, uma entrevista aí com um garotinho que faz poesias em cordel. Assistam, é muito boa a reportagem e sintam-se inspirados assistindo. É muito bom mesmo vocês participarem disso, tá ok? Terminando a produção, é só postar. Tendo dúvidas, mandem mensagem. Até mais!